E aí galerinha, aqui é o professor Rafael Bento novamente com mais uma aula aí, resolvendo aí essa lista, né, do pessoal lá de Russas, enviada aí pela Rayane. Então é o seguinte, na segunda questão, continuação já da questão anterior, né, falando sobre equações polinomiais. Pois bem, inclusive uma coisinha que eu esqueci de falar na questão anterior, né, ele falava no item B que o polinômio tinha como raiz, né, o número 2. Só para não restar dúvida, né, o polinômio lá ele é escrito dessa formazinha aqui, né, p de x igual a 0. Como o x é igual a 2, eu posso escrever dessa forma, viu? Só para relembrar, já que eu não falei no vídeo anterior, beleza? Mas vamos lá, nessa questãozinha aqui, ele fala que o polinômio possui duas raízes. Ou seja, o polinômio ele pode ser escrito da seguinte forma. Se ele aqui é p de x, né, ele vai ter o quê como raiz? Menos 1, já que é uma das raízes, e a outra raiz é 3. Ela é de qual grau? Para quem não lembra, né, vamos lá. O grau, gente, você vai olhar o termo que possui o grau maior, né? E aí ele vai determinar que grau é a equação. Então, nesse daqui, ó, não tem letra, não tem um x, então o grau dele é 0. Neste outro aqui, ele tem um x e o expoente do x é 1, ou seja, ele é do primeiro grau. Nesse outro termo, o expoente é 2, por isso ele é do segundo grau. E este termo, ele possui expoente 4, e por isso ele é do quarto grau. Belezinha? Então, resumindo, o que é que eu posso dizer para vocês em relação ao grau de um polinômio? O grau do polinômio ele é dado pelo maior grau que o polinômio possui. No caso, este aqui é do quarto grau. Tá certo? Só que tem outro detalhe. O grau do polinômio ele indica o número de raízes que o nosso polinômio possui. Se ele é do primeiro grau, possui uma raiz, do segundo grau, duas raízes, e assim por diante. Ou seja, se aqui é do quarto grau, isso quer dizer então que ele tem 4 raízes. Beleza? Explicar bem explicadinho, tá certo? Bem mastigadinho aqui para vocês. Todo polinômio ele tem uma forma reduzida, tá certo? Uma forma fatorada, assim dizendo. Para quem lembra de equação de segundo grau, né, sabe que ele tem lá duas raízes, que pode ser escrita dessa forma, igual a 0, porque tem duas raízes. Tá bom? Só que o que é que acontece? Não existe só a equação do segundo grau, existe a equação do terceiro grau também. Só que quando é do terceiro grau, tem 3 raízes. E a gente coloca aqui mais um termozinho desse. Mas a nossa aqui, dessa questão específica, é do quarto grau, ou seja, ela é então, vai ter esse formato, né, com 4 termos aqui multiplicando, né, 4 diferenças aqui multiplicando. Então a gente só precisa achar, ó, essas duas aqui, ó. Tá certo? Como ele aqui está multiplicando, a gente vai fazer o processo inverso, como se fosse desfazendo o nosso polinômio, tá bom? Então a gente vai dividindo até achar um polinômio menor e que a gente possa achar de forma bem simples essa raiz, tá certo? Aí a gente vai dividir agora, fazer uma divisãozinha. Então, para que a gente comece, o objetivo aqui é zerar, a gente sabe disso, né? O objetivo aqui é zerar, para que o resto fique 0. Então, para zerar aqui, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar esses dois fatores aqui dessa divisão. Nesse daqui eu vou ter que ter x elevado a 3. Por quê? Quando eu multiplicar, eu vou ter aqui x elevado a 4, né? E no outro, eu vou ter aqui x elevado a 3. Vamos fazer aqui a diferença. X elevado a 4 com x elevado a 4, né? A diferença aí, ele cancela, vai dar 0. Já aqui, a gente vai ter o quê? Ó? Agora, para fazer isso daqui, a gente vem, ó, como é menos, a gente sempre usa o mesmo sinal,
Então aqui é menos, então a gente bota menos aqui também. Menos x elevado a 2. Porque quando eu multiplicar, né, aqui vai ficar x elevado a 3. Olha só. E aí, quando a gente for fazer a diferença, sobra zero. Perfeito. Então, indicando aí que é uma raiz realmente da nossa equação polinomial. Para a gente agora ir simplificando ainda mais e achar as outras raízes, o que é que a gente faz? Pega a outra raiz, vou até mudar aqui de cor. A gente vai agora para outra raiz, que é o 3. A gente vai escrever aqui x menos 3 e vai fazer o mesmo processo. A gente vai multiplicando, tirando as diferenças para ver quanto é que vai ficar aqui no quociente. Tá certo? Então aqui a gente vai utilizar o x ao quadrado, multiplicando aqui, né, eles dois. A gente vai ter o quê? X elevado a 3, isso negativo, né, porque o sinal inverte. E aqui a gente vai ter mais 3x ao quadrado. Vai cortar aqui eles dois, porque zera. Agora a gente vai ter 2x ao quadrado. Baixa o outro. Vejam só, a gente já tem aqui ó, uma equação polinomial, porém do segundo grau. Né? Aqui a gente não conhece as raízes, não sabe. A gente pode simplificar? Não tem como, a gente não sabe quais são as raízes. Então o que é que a gente faz? A gente vai pegar esta equaçãozinha aqui, como ela é do segundo grau e é muito simples a gente resolver, o que é que a gente faz? A gente vai fazer a resolução da equação de segundo grau, que a gente vai resolver agora ela através das equações simples, né? Da equação de segundo grau. A gente tem aqui a equaçãozinha. Quais são as raízes? Beleza. Vamos lá descobrir. Como é que a gente descobre? Fórmula de Bhaskara. B, nesta equaçãozinha polinomial aí, né? Nessa equação de segundo grau. O nosso B é 2, o nosso A é 1 e o nosso C também é 2. Substituímos tudo. Agora a gente vai ter o quê? Menos 2, mais ou menos a raiz de menos 4 dividido por 2. Né? Tudo que deu aqui dentro dessa raiz foi o valor menos 4. Tá certo? Professor, não existe raiz de número negativo. É o que eu sempre bato na tecla dos meus alunos do ensino fundamental. Né? Quando a gente vê isso daí, eu sempre pergunto, o que foi que o professor de vocês falaram? Falaram que não existia, pois ele não soube explicar para vocês. Porque existe, gente, existe raiz de número negativo. Porém, o que é que acontece? Ele esquece de dizer o principal. É que existe, porém, em um conjunto numérico completamente diferente daqueles que eles estão estudando. Né? Eles no ensino, até o segundo ano, se estuda apenas números reais. Tá certo? Que realmente não existe número cuja provém ali de uma raiz quadrada de número negativo, tá certo? Vocês só vão ver isso aqui no terceiro ano ou no ensino superior, que é o que a gente chama de números complexos. Então, no x1, a gente vai ter ó, menos 2, mais ou menos o quê? Quem é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Então, calcula-se normal a raiz do número, bota ele para fora, e vai ficar aqui dentro ó, apenas o menos 1. É isso que ocorre. Você tira a raiz normal do número e deixa o menos 1 dentro da raiz. Determinação, a gente usa primeiro um sinal, depois a gente vai para o outro. Então aqui a gente vai ter ó, menos 1 mais a raiz de menos 1. E aqui embaixo, o menos 1 menos a raiz de menos 1. O menos 1, quando tiver o raiz de menos 1, a gente substitui por esse símbolo,
que é o izinho, o i imaginário. Ou seja, a nossa raiz, a outra, uma das que a gente procurava, na verdade é -1 mais i, e a outra raiz que a gente procura é o -1 menos i. E aí estão, então, as 4 raízes da nossa equação polinomial. No caso aí é o -1, o 3, que são raízes reais, e 2, que são raízes imaginárias, lá no conjunto dos números complexos, tá certo? Então é o seguinte, se você gostou, dá o like, se estava simples, né, explica aí, qualquer coisinha de alguma dúvida, pode perguntar que a gente explica, tá certo? E acompanhe que vai vir agora a nossa terceira questão, e fique ligado, hein? Até já já!